Este contexto deu-se na terra de Canaã, terra a qual Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E o povo estava aprisionado dentro da sua própria casa. Como que nós muitas vezes nos encontramos dentro da nossa própria casa? Aprisionados. Em quê? Em pensamentos, sentimentos, apostasia, incredulidade dentro da nossa própria casa. Aonde que é a nossa casa, sendo que a Bíblia nos relata que nós somos forasteiros nesta terra? Quando Cristo se tabernaculou entre nós, Ele se fez homem, Ele se encarnou. Eu não estou dizendo se reencarnou, Ele encarnou, se fez homem, Ele se tabernaculou. É uma casa. Nós somos ou não somos moradas do Espírito Santo? O nosso coração tem que ser aprisionado ou liberto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este povo estava prestes a conhecer uma verdade, a intervenção divina. A partir do versículo 11 diz assim, ó, o anjo fala com Gideão. Prestem bem atenção. O que é importante que nós saibamos? De que parte vem a visitação celestial para as nossas vidas? Observe aí, ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Trigo no lagar é uma palavra extremamente conhecida, muito conhecida. Se você buscar nos anais da história, você vai ver que um lagar, existem algumas medidas diferentes, mas o lagar ele tem aproximadamente 2 por 1, um espaço muito pequeno. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar, imagine, 2 metros por 1 metro. Ele estava ali aonde o Bruno no início orando disse, onde se fazia vinho, onde se debulhava, onde se amassava uvas, porque na verdade não se debulha uva, se amassa uva, e ali se produzia vinho. E Gideão estava no espaço de 2 metros por 1. Ele estava exatamente, malhando trigo no lagar. De que maneira? Com muito sacrifício, porque diz aí os historiadores que ele pegava aqueles feixes no espaço de 2 metros e malhava o trigo ali. E quando ele malhava, diz a Bíblia que ele recebeu a visita. Aí eu quero te dizer que esta visita não foi angelical, foi uma teofania, ou seja, a manifestação de Deus para com o homem. Por quê? Quando a Bíblia diz, então, o anjo do Senhor, prova contundente se você olhar na sua Bíblia, o anjo do Senhor está escrito em letra maiúscula. Então o anjo do Senhor veio a Gideão, teofania. Ele apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Irmãos, observe você, que quando o anjo do Senhor indagou Gideão, disse Deus era contigo. Existem algumas particularidades que eu quero compartilhar com vocês aqui, de uma forma muito minuciosa. Aonde Gideão estava? No lagar, correto? Lagar é lugar de se malhar o trigo? Não. Se malha o trigo em eiras. O que são as eiras? Eiras são espaços territoriais, aonde aquele fazendeiro pega todos os trigos colhidos. Estas eiras têm aproximadamente 50 metros por 50, ou seja, quase 2 mil metros quadrados.
E então esses trigos são colocados no solo e esses trigos são malhados. Naquela época pegava-se com os carros de boi, tirava-se as rodas, esses carros eram levados para passar em cima daqueles trigos, em cima, e aqueles trigos eram separados, a semente do trigo, e aquele trigo era esmagado. E esse Gideão, onde que ele estava? Dentro do lagar. Observe você que gosta de materializar a tua fé, de viver esta fé, de buscar negócio materializado na tua vida. Observe você que muitas vezes nós temos alguns projetos tão grandes a serem conquistados e nós muitas vezes ficamos observando os nossos inimigos de longe. Mas esse contexto tem que ser muito enriquecido para que nós entendamos o motivo pelo qual Deus chamou Gideão. Gideão estava malhando trigo. Gideão não estava num buraco, numa caverna, olhando os medianitas de longe, temendo pela sua própria vida. Existem coisas que fazemos incondicionalmente. Existem coisas que fazemos conscientemente. Todos os hebreus estavam de longe, morrendo de medo das suas próprias vidas. Certo ou errado? Aonde estava Gideão? Protegendo o quê? O pão, o trigo. Gideão estava malhando ali, justamente preocupado com o seu futuro, com o pão que era oriundo daquele trigo. Por que nós temos que entender tudo isso? Quando nós olhamos para esse texto e vemos a conversa que Gideão teve com aquele anjo, que obviamente a telefonia da parte de Deus, a visitação da parte de Deus, por muito menos Zacarias, pai de João Batista, ficou mudo por 9 meses. Porque diz a Bíblia, está narrado em Lucas, que ele entrou para orar, clamando pela sua esposa Isabel, que era avançada de idade. Diz a Bíblia que um anjo chegou ao seu lado e disse: olha, ao tempo determinado sua mulher terá um filho. Ele disse: como? Pela tua incredulidade ficará mudo. Olha na Bíblia, ele ficou mudo por 9 meses até o filho nascer. Gideão, ele não foi incrédulo. Gideão, ele conversou de uma forma diferente com Deus. Gideão não falou como. Ele questionou, irmãos. Leia o texto de novo aí. Vamos ler de novo, que é muito bom, irmãos, nós manusearmos a palavra de Deus. Escute aí, Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? Ele não perguntou por quê. Irmãos, nós passamos mais tempos perguntando por quê do que dizendo o quê. O que Deus tem em tudo isso. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus fitou os olhos do Gideão e viu que ali estava realmente alguém que podia ser levantado por Deus para ajudar o povo de Israel. Com quem que você tem andado na tua caminhada? Com quem anda de cabeça erguida? Com quem nunca reclama? Ou de alguém que sempre está questionando? Quem foi Zacarias? O sacerdote. Quem foi este homem? Pai de João Batista, precursor espiritual de Jesus Cristo. Para que nós entendamos a projeção de Jesus Cristo nesse texto, o que aquele que cultiva trigo faz? Ele pega na eira, malha todo aquele trigo, e quando se veio um vento forte, pegava-se aquele trigo e jogava contra o vento. O trigo já estava separado daquela rama, caía no chão, e o trigo que ficava pelo vento ia embora. Quer ver realmente
somente as pessoas que são trigo, conforme Cristo disse entre o joio e o trigo, aqueles que permanecem mediante as ventanias que vêm sobre as nossas vidas. Quem é palha não fica, o vento leva. Quem está fortalecido em Cristo é o trigo, ele permanece. E nós, muitas vezes, somos jogados para cima e não entendemos de que forma Deus está realmente querendo nos usar. Quem são as pessoas que permanecem com você? Aqueles que o vento não leva. Irmãos, prestem bem atenção o que disse João Batista. Isso narrado está no livro de Lucas. Quando João Batista diz: aquele que vier após mim, cuja pá está na sua mão, para lançar a palha na eira. Ou seja, aquele que vai separar o joio do trigo. João Batista, ele mencionou aquilo que este texto está nos ensinando. Quem aqui já leu o livro de Ruth? Ruth, o parente remidor de Boaz, o seu parente remidor. Boaz, ele cultivava trigo. Diz a Bíblia que a sua eira era enorme. E lá está escrito que ele cultivava e lançava o trigo sobre o vento. Deus está lançando nos dias de hoje, irmãos, a igreja contra o vento. E as pessoas não estão percebidas que esse vento é um vento direcionado por Deus. As pessoas não estão apercebidas. E Gideão estava exatamente mostrando para nós, nesse diálogo tão sincero com Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Irmãos, lembra que eu disse para vocês prestar muita atenção no versículo 17 e 18? Lembra-se? Presta atenção. Vou tomar uma aguinha aqui. Aleluia a Deus! Glória a Deus. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de eu ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Qual que era o exército dos medianitas? Juízes 8:10. 120 mil homens era aproximadamente o exército dos medianitas. 120 mil homens, 120 mil camelos, fora os dromedários que vinham arrastados por eles para destruir todas as plantações. 120 mil homens que levavam cativos as mulheres, as crianças, os animais e tudo aquilo que havia sido cultivado. E Gideão, diante daquilo que ele estava prestes a ser chamado, este livro precisaria de algum tempo para nós falarmos tudo sobre esses 94 versículos que falam acerca de Gideão. Este Gideão, cujo título lhe foi dado de juiz heróico, diante deste diálogo, falando com o próprio Deus, eu quero deixar aqui, já está acabando a hora, o versículo 17 e 18, como o ápice desta festividade, para que você entenda o motivo pelo qual Deus te trouxe aqui. É muito importante que você saiba isso. Versículo 17. E ele disse, Gideão falando com Deus: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo e falas. Quantos de nós já não disse isso? É, minha filha, Deus me dê um sinal. Deus me mostre qual é a igreja que eu devo congregar. Deus me mostre se o meu pastor ainda é digno da minha presença. Deus me dê um sinal.
disse exatamente aquilo que nós sempre falamos. Mas existe algo muito interessante no versículo 18. Prova é de que era Deus, que Gideão disse para Deus aquilo que você veio fazer. 18. Rogo-te que daqui não te apartes, dizendo para o anjo do Senhor, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha diante de ti. E disse Deus, eu esperarei que volte. Aleluia, Deus. Irmãos, se fosse um anjo celestial, ele ia embora. Gideão disse para Deus, espere aqui, eu irei buscar um presente e te entregarei. Deus disse a ele, eu esperarei. O que você tem trazido para Deus? Irmãos, é tão forte isto, neste chamado deste juiz, que quando ele estava lá malhando trigo no lagar, estas pessoas que o vento levam, elas te olham horizontalmente. Deus olhou para Gideão verticalmente. Deus olhou para Gideão e viu realmente o prazer que ele tinha em adorar a Deus e levar para Deus o presente. Deus estava de palmas para Jesus.